Agora iremos conhecer os equipamentos e vidrarias necessários para realizar uma destilação fracionada do tipo líquido-líquido e seu devido funcionamento. A destilação fracionada, ela é utilizada para quê? Para separar misturas, homogêneas, tá? Do tipo líquido-líquido, nas quais os componentes, que são as substâncias, possuem pontos de ebulição relativamente próximos, tá? Então, os líquidos eles entram em ebulição quase ao mesmo tempo, né? Mas seus vapores, são forçados a passar por um caminho difícil na coluna de fracionamento, que é essa coluna aqui, ó, aqui vocês podem observar, tá? Essa coluna de fracionamento, tá? É usada quando os componentes da mistura possuem pontos de ebulição próximos, tá? Por isso que a gente utiliza aqui a coluna de fracionamento, beleza? Ela tem o que? Umas bolinhas aqui, né, de porcelana, né, que também poderia ser utilizada aqui no lugar dessas bolinhas, cacos de cerâmica ou de vidro, de modo que só a substância de menor ponto de ebulição, tá? De menor ponto de ebulição vence esses obstáculos aqui, ó, tá? Vence seus obstáculos, né? E vai para o condensador. Então, a substância que venceu o obstáculo entre as bolinhas, ela vai, né, para o condensador, tá? Claro que cada substância tem uma temperatura de ebulição. Vamos imaginar aqui que eu coloque aqui uma mistura de hidrocarbonetos. Por exemplo, deixa eu verificar aqui os componentes da gasolina, por exemplo, que é o hexano, né? Então aqui nós temos o hexano, né? E nós temos o octano, né? Que é a mistura que compõe aí a gasolina, ok? É uma mistura de substâncias orgânicas, tá? Por exemplo, o hexano ele entra a uma temperatura bem próxima do octano, tá? Então, por exemplo, pelo fato do hexano ter uma temperatura bem próxima do octano, então o hexano ele vai separar primeiro, ele vai passar da fase líquida, né? Ele vai começar a vaporizar aqui dentro aqui da coluna de fracionamento, né? E aí ele vai passar, né, pela coluna e vai entrar onde? Aqui, ó, no condensador. Vocês se lembram que eu falei anteriormente que o condensador ele serve para condensar, ou seja, passagem da fase vapor para a fase líquida, né? Aí vocês se lembram a entrada de água, né, da torneira pela parte de baixo, né, para resfriar o condensador, e a saída de água pela parte de cima, tá? Que era para manter esse equilíbrio, né? Vapor se transforma em líquido, líquido em vapor, tá? Então aí o hexano, pelo fato de ter o menor ponto de ebulição, ele vai passar, né, por esse tubo de vidro aqui para esse tubozinho de vidro, né, chamado de alonga, né? Esse tubozinho aqui, ó, tá? Alonga, né? Então aí esse hexano ele vai entrar aqui, né? Aqui estão as gotinhas, né? Os líquidos de hexano, tá? Então o hexano, que é um componente, né, uma substância que compõe a gasolina, ele separa primeiro pelo fato de ter um ponto de ebulição menor. Então o PE, o ponto de ebulição dele, é um ponto de ebulição menor. E já o octano, né, o octano, ele tem um ponto de ebulição bem maior, né? Então aqui ele já fica retido aqui nesse balão, chamado balão de fundo redondo, tá? Observe que ele está dentro aqui de uma manta, né? Então aqui é uma manta, chamada manta elétrica, que ela é utilizada, né, para aquecer líquidos inflamáveis, né? Então líquidos que entram em combustão facilmente. O hexano e o octano, que compõem a gasolina, então a gasolina ela entra em combustão facilmente. Então ele é utilizado para isso, tá? Essa manta elétrica. Beleza? Então, o que acontece? Então, esse método, né, ele é utilizado para separar os componentes, por exemplo, do petróleo, tá? Então, se eu quero separar, por exemplo, gás de cozinha de, por exemplo, óleo diesel ou querosene, ou seja lá outra fração do petróleo, eu vou usar essa técnica aqui chamada destilação fracionada. Só que para separar o petróleo,
não vamos utilizar, claro, né, essa mesma aparelhagem aqui, equipamentos, né, vidrarias de laboratório. Existe uma torre de fracionamento que quebra as frações do petróleo, né, em partes menores, e aí vai sendo destinado aí ao mercado, beleza?